Fora do jogo, Flamengo define estratégia, CBF toma atitude inusitada que revolta clubes. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero te pedir, curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilha e também se inscreve aqui no canal. No vídeo passado a gente conseguiu atingir essa meta, nos ajude a bater de novo a meta de 100 likes no vídeo. Vou começar falando sobre a partida de hoje. Flamengo entra em campo contra o Vitória às 18h30 no Barradão, jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo empatou na primeira rodada contra o Internacional em 1-1 e agora como visitante quer vencer a partida e somar 3 pontos para continuar pensando na parte de cima da tabela da competição. O Flamengo que chegou aqui em Salvador na sexta-feira, treinou ontem no CT do Bahia e hoje joga pela segunda rodada do Campeonato Nacional. O Flamengo que já definiu a estratégia para essa partida. A estratégia já está definida pelo técnico Felipe Luiz e a ideia dele é dar menos minutagem para alguns jogadores. Por exemplo, Luiz Araújo e Eric Pulgar, eles devem ter minutagem reduzida nesse confronto de hoje. A dupla jogou 90 minutos no jogo passado contra o Deportivo Táchira na Venezuela pela Libertadores e a tendência é que no jogo de hoje eles fiquem menos tempo dentro de campo, sejam usados por menos tempo. Lembrando que o técnico Felipe Luiz ele vem fazendo esse trabalho de controle de carga, perdeu muitos jogadores nas últimas semanas, algumas lesões musculares, desgaste, fadiga. Então o técnico Felipe Luiz, mesmo com todo esse cuidado, tem tido problemas e tem perdido jogadores. E aí a estratégia já está definida para essa partida, com esses dois atletas ficando menos minutos em campo. Além disso, o Cebolinha, ele que atuou 86 minutos, também deverá ter o tempo reduzido nessa partida. No jogo contra o Deportivo Táchira ele ficou boa parte do jogo, quase até a reta final dentro de campo, então a tendência é que ele fique menos minutos em campo. E aqueles jogadores que estavam no Rio de Janeiro e não estavam relacionados para a partida do Deportivo Táchira, tanto o Gerson como também o Wesley, Gonzalo Plata e também o Arrascaeta, eles vieram aqui para Salvador ontem, já fizeram atividade junto com a equipe ontem à tarde, participaram normalmente dos treinos e certamente todos eles estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para essa partida, o que deixa aí algumas lacunas de quem vai atuar, quem não vai, mas a tendência é que todos estejam à disposição e o técnico Felipe Luiz tem que fazer escolhas de acordo com a sua decisão tática e técnica, mas com esses jogadores que estavam fora já à disposição. O Pedro, ele não veio para cá, ele continuou no Rio de Janeiro, ontem fez atividade no Ninho do Urubu, ele inclusive postou nas suas redes sociais as atividades que ele fez no Ninho do Urubu, e a tendência é que no jogo de quarta-feira contra o Central Córdoba, lá no Maracanã, pela Libertadores, Pedro esteja entre os relacionados. Obviamente que ganhou ficando poucos minutos em campo, mas a tendência é que nesse jogo de quarta-feira ele esteja à disposição. Para o jogo de hoje, ele é desfalque e também o Vinha. São os dois jogadores que não estão à disposição. Os demais, todos devem estar à disposição. Pode ser que o Flamengo solte alguma nota, mudando esse panorama de hoje, mas até agora, 6 da manhã, quando eu estou gravando esse vídeo, todos os jogadores estão à disposição. Todos treinaram normalmente no CT Evaristo de Macedo, CT do Bahia ontem, e todos eles, claro, cada um na sua minutagem, devem estar disponíveis para o técnico Felipe Luiz colocá-los em campo. Ainda falando sobre essa partida, o Carlinhos, ele deve ficar fora do jogo. Carlinhos que hoje joga no Vitória, está emprestado pelo Flamengo e a tendência é que ele não seja relacionado para a partida, já que no contrato do Flamengo com o Vitória, o contrato de empréstimo, para que ele possa entrar em campo, o Vitória ele tem que pagar, fazer um pagamento de uma multa que está estipulada no contrato. Esse valor não foi divulgado, mas existe essa multa e ele só pode entrar em campo se essa multa for paga. O Vitória não sinalizou interesse até o momento de pagar essa multa, então a tendência é que ele não seja relacionado para o jogo. Lembrando que no Vitória, ainda assim, o Carlinhos ainda não engrenou, não é a primeira opção. Talvez se ele fosse o principal jogador do ataque, eles fariam esse movimento para colocá-lo no jogo. Mas, até este momento, ele não teve ainda grandes atuações pelo Vitória. São 14 partidas, 3 gols, tem contrato de empréstimo até o final do ano, até dezembro, com opção de compra no contrato. E aí vai depender se eles vão querer ou não permanecer com o atleta
dentro, né, do elenco. Mas para o jogo de hoje, certamente não vão pagar essa multa, porque ele não é a primeira opção do elenco e, por isso, a tendência é que o clube não faça esse movimento para ter o Carlinhos à disposição nesta partida. Flamengo que, como eu falei, tem a maioria dos seus jogadores à disposição e conta, claro, com os 3 pontos diante do Vitória. Apesar de jogar fora de casa, o Flamengo espera somar esses 3 pontos contra o Vitória. Agora eu vou falar sobre uma situação, uma atitude inusitada da CBF que pegou todo mundo de surpresa e deixou muita gente revoltada, né, com essa decisão. A CBF ontem enviou um comunicado aos clubes, né, às federações, dizendo que caso o jogador suba na bola, ele vai ser punido. E a punição ela é a seguinte: pode tomar um cartão amarelo e também vai gerar um tiro livre indireto para o adversário. Alguns atletas já fizeram isso, né? Um recurso até mesmo de provocação assim dentro de campo. Soteldo fez isso, parece que em 2023 ele sobe na bola num jogo, se não me engano, contra o Vasco. Nesse ano também no Campeonato Paulista, um jogador teve também essa mesma atitude de subir na bola, fazer aquela gracinha. E agora foi enviado esse comunicado às federações e também uma cópia para as comissões de arbitragem, dizendo que não poderá mais ter esse tipo de ação dentro de campo. E aí, né, por alguns critérios que foram colocados nesse comunicado, a decisão é que quem fizer isso, o jogador que fizer isso, vai ser punido e também o clube ser punido, né? Porque o jogador toma o cartão amarelo, o clube, por consequência, acaba sendo punido com isso e também tem um tiro livre indireto para o adversário, o que faz também com que a equipe seja punida como um todo dentro de campo. Então, enviado esse ofício, quero saber a sua opinião, se vocês acham que a CBF fez certo em tomar essa decisão, se vocês acham que a CBF tomou uma atitude certa em enviar esse comunicado, ou se vocês discordam e acham que isso não tem importância nenhuma, que não deveria ser levado em consideração pela CBF. Quero saber a opinião de vocês, coloca aqui nos comentários. Alguns clubes não gostaram dessa postura, dessa decisão, acham que é desnecessário. Torcedores também de todos os clubes na rede social apareceram também contra, né, a CBF tomar essa decisão de enviar esse comunicado e punir o jogador que tiver esse comportamento. Quero saber a sua opinião. Bota aqui nos comentários. Você acha que fez certo a CBF? Isso pode acabar gerando alguma intriga, algum problema dentro de campo? Ou você acha que fez errado porque o futebol tem esse tipo de provocação? Deixa aqui nos comentários o seu comentário, lembrando, ele é muito importante para nós, então quero saber a sua opinião. Fico de olho nos comentários, interajo com vocês, então quero saber o que vocês acham desse comunicado, dessa decisão tomada pela CBF. Então é isso, pessoal. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo com reforços importantes, o retorno de jogadores importantes. O Gerson à disposição é muito positivo para o Flamengo, fez muita falta no jogo da Libertadores. O Arrascaeta também fez muita falta. O Varela até deu conta do recado, mas no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz e o grande momento que vive o Wesley fez muita falta na partida para ganhar amplitude dentro de campo, a forma com que ele joga ofensivamente. Então esses jogadores fizeram falta, chegaram aqui em Salvador já no início da madrugada de ontem, estão à disposição e isso é muito importante, agrega muito à equipe, agrega muito ao elenco e eu acredito que vai elevar ainda mais o nível do Flamengo. Lembrando que o Flamengo fez uma viagem longa nos últimos dias, teve que sair da Venezuela, viagem cansativa, longa, chegou aqui em Salvador também depois de quase 24 horas nessa função, né, de sair da Venezuela para vir para Salvador. O José Boto falou sobre isso, sobre o quanto isso prejudica o Flamengo, mas que foi a melhor logística possível dentro das condições que foi a partida. Então, a gente sabe que o jogo de amanhã, o jogo de hoje, né, mais tarde, é um jogo que vai exigir muito e tem esse cansaço, tem tudo isso que é real. Não adianta que é real. Jogadores são pessoas normais e, claro, se você viaja muitas horas, o desgaste físico ele acontece. Então, a tendência é que o Flamengo tenha que superar isso dentro de campo. Então é ter paciência, porque não vai ser um jogo fácil. Apesar de o Vitória ser uma equipe inferior tecnicamente ao Flamengo, eu acredito que não vai ser um jogo fácil, porque todo jogo ele vale dentro das 4 linhas e também por conta de todo esse desgaste que o Flamengo teve nos últimos dias. Lembrando que o Flamengo ainda tem mais jogos pela frente no intervalo curto. Volta para o Rio. Hoje, ainda na madrugada,
já tem que se concentrar e se preparar para o jogo de quarta-feira da Libertadores, e aí já viaja, poucos dias depois já vai viajar para o Rio Grande do Sul, que joga lá no domingo. Então, assim, um intervalo muito curto entre as partidas, e a logística é difícil, porque saiu da Venezuela, veio para Salvador, vai para o Rio, depois vai para o Rio Grande do Sul, rodando aí muitos quilômetros para conseguir fazer os jogos. Sequência frenética do Flamengo nesse início de Campeonato Brasileiro e também de Copa Libertadores. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até o final. Você nos ajuda muito quando você assiste o vídeo até o final e quando você curte. Você curte porque você sinaliza para o YouTube que o conteúdo é bom e ele recomenda para mais pessoas. No vídeo passado a gente conseguiu atingir a meta de 100 likes. Muito obrigada e nos ajude novamente a bater 100 likes nesse vídeo. Então curte, compartilha, manda para todo mundo que você conhece. Lembrando, hoje tem Vitória e Flamengo, Campeonato Brasileiro, o BTB Esportes vai fazer a cobertura. Eu estarei em loco na partida para a gente fazer uma grande cobertura aqui no canal BTB Esportes. O técnico Felipe Luiz faz alguns mistérios, mas tem retornos importantes e é tentar surpreender o Vitória para sair com os 3 pontos dessa partida. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.